Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão ECO no curso Saúde da Mulher na Atenção Primária. Então, hoje nós teremos um tema muito interessante. Vocês já viram no card, né, no nosso cartaz de divulgação, mas hoje iremos abordar manejo de situação de violência contra a mulher na atenção primária à saúde. Então, hoje, realmente, nós, né, teremos aí muito do que conversar sobre esse cuidado, sobre esse olhar, né, acerca da violência de gênero. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a equipe. Então, eu sou Elisiane Bernardo, sou enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem e estou como facilitadora das sessões ECO. Convido a professora Ludmila para se apresentar. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Meu nome é Ludmila, sou enfermeira e sou a coordenadora geral do projeto. Boa sessão a todos. Convido o professor Carlos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Sistombello, da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Computação. Estou também apoiando a sessão ECO. Desejo a todos vocês uma ótima sessão. Bem-vindas. Obrigado. Convido o professor Glebson. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Gleibson Moura, sou professor também do Departamento de Enfermagem e dentro do projeto eu estou na coordenação de monitoramento e avaliação. E convido agora os bolsistas, Alana. Boa tarde a todas. Meu nome é Alana, eu sou enfermeira e faço parte do mestrado em enfermagem da UFES. Sou bolsista pelo programa ECO e estou aqui para ajudar vocês também nessa sessão. Boa sessão a todos. Maria Caroline. Boa tarde, eu sou Maria Caroline, sou acadêmica em enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe e também sou bolsista e faço parte aqui do programa ECO. Desejo a todos uma ótima sessão. Convido a Ariel Bandeira. Boa tarde, gente. Meu nome é Ariel. Eu curso Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou bolsista do projeto ECO e também vou dar suporte técnico ao longo da sessão. Boa sessão para todo mundo. Convido Maria Carta, da Universidade de Novo México. Olá, boa tarde a todos. Sou Maria e trabalho aqui no Instituto Eco em Albuquerque, auxiliando os parceiros do Brasil. Prazer em estar aqui. Ótima sessão para vocês, para nós. E agora convido, né, os nossos colaboradores da FUNESA, Renato. Boa tarde, eu sou Renato, sou filósofo sociólogo, sou da FUNESA, estou como gerente do Telesaúde Sergipe e estou como apoio técnico aqui do Projeto Eco. Boa sessão para todos. Convido também Naciele. Boa tarde, eu sou biomédica, sou monitora de campo do Núcleo Telesaúde Sergipe e estou no apoio do ECO pela FUNESA. Obrigada a todos. E agora, gente, eu convido vocês, para quem ainda não estiver feito, que se apresente também no nosso chat para criar essa comunidade de interação, para que nós saibamos quem é você, de onde você está falando, qual a profissão que você exerce dentro da atenção primária. Sejam realmente muito bem-vindos à nossa 16ª sessão Eco Saúde da Mulher na Atenção Primária. Então, seja bem-vinda a Ediane, a Alana, a Ivna, tá? Rafaela, né? De Belém do Pará. Então, gente, muito bem-vindos mesmos. A Maria, a Daniele Campos, né? Também de Belém, a Elizabeth, sejam realmente muito bem-vindos a esta sessão. Aproveito também, né, enquanto vocês estão aí se apresentando, interagindo conosco no nosso chat, que é importante fazer aqui alguns lembretes, né? Que vocês poderão participar da sessão. Especialmente, a gente convida realmente vocês para ter essa interação conosco durante os momentos que é oportuno para que vocês possam interagir, fazer suas perguntas ao especialista. E para isso, vocês sinalizem, né? Tem abaixo aí um íconezinho com a mãozinha que você pode sinalizar, e aí nós daremos a palavra para vocês. Nós solicitamos que durante a sessão vocês mantenham os microfones
desligados, tá? E só no momento da fala que o mantenham aberto. Então, sempre também que é possível, gente, nós solicitamos que vocês mantenham a câmera de vocês ligadas. Nossa sessão está sendo gravada, né? E é importante também que a gente possa olhar também para vocês, né? A gente tem que identificar, por mais que estejamos nesse momento virtual, mas que a gente consiga, né, olhar o rostinho de vocês aí na câmera também é de super importância para a nossa conexão aqui. Aproveito para chamar agora o nosso convidado para que ele possa proferir, né, a sessão. Convido Andrews Oliveira Daipra de Andrade, né, o médico profissional mestrando que irá proferir a didática acerca do manejo da situação de violência contra a mulher na atenção primária. Boa tarde a todos. Meu nome é Andrew, sou médico, sou mestrando, muito bem como você falou, e vou hoje falar com vocês a respeito desse manejo, tá certo? Deixa eu só apresentar aqui meus slides. Vamos lá então, pessoal. Sou psiquiatra formado aqui pela Fundação Beneficência Hospital Cirurgia, tá certo? Médico pela UFES, e também mestrando pela UFES, pelo PGCS, tá certo? Vamos lá falar sobre o que é que a gente pode fazer para conseguir ajudar essas mulheres nesse tipo de situação de violência, principalmente no foco de atenção básica, tá certo? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco o contexto da violência. A violência é utilizada muito num contexto de relação de poder. Por muito tempo, a violência ela foi ferramenta de marcar poder. As pessoas eram violentas com as outras para poder ter uma relação de poder com as outras pessoas. O contexto de violência entre homens e mulheres tende a ser diferente. Os homens sofrem violência costumeiramente de outros homens, no ambiente fora de casa, no ambiente da rua, enquanto as mulheres costumam sofrer violência de outros homens, mas costuma ser no ambiente domiciliar, isso costuma ser dentro de casa. Entender isso é importante, tá certo? E falar aqui de uma violência que ocorre contra a mulher e que na maioria das vezes ocorre praticada por um homem, a gente precisa também pensar no machismo estrutural e que está enraizada na nossa sociedade, tá certo? Essa definição de violência contra a mulher do OMS, que é todo ato baseado no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada, certo? Essa definição do OMS. Quando a gente pensa na violência contra a mulher, ela não acontece de forma linear, ela acontece de forma cíclica, não linear. E a violência ela costuma ser progressivamente cíclica. Dificilmente o ato de violência ele já vai chegar para uma violência física muito intensa. Normalmente vem com violências mais leves, com atenuadores após a violência, e depois um novo episódio de violência um pouco mais intensa, e isso vai correndo dessa forma. É um padrão, certo? A violência também ela é multicausal, ela é multidimensional, ela é multifacetada. Na maioria dos casos, ela não é transparente, e por não ser transparente, a prevalência é incerta, porque muitos casos acabam não sendo de fato notificados, não sendo vistos, e a gente não tem como ter noção dessa prevalência de forma adequada. Quando a gente pensa nas formas de violência, quanto ao local que ela acontece, a gente observa que é principalmente violência doméstica, mas também não podemos esquecer da violência institucional, tá certo? Que é muito importante também, tá certo? Em relação à forma com que a violência é feita, ela pode ser física, certo? E a violência física é aquela que é mais fácil de identificar, porque as marcas elas ficam no corpo, tá certo? Mas outras violências, como violência psicológica, violência sexual, patrimonial, moral, não são tão fáceis de identificar assim, porém podem causar danos bastante severos
essa mulher, tá certo? E precisam ser investigados também, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer para identificar? Primeiro, a gente precisa entender que as vítimas, elas tendem a ficar em silêncio, tá certo? Na maioria das vezes, esse silêncio ocorre por vários motivos, por medo, por dependência, seja emocional ou financeira. A gente tende a ter uma normalização, uma adaptação ao contexto que a gente vive. Quem leu o A Busca de um Sentido, aquele livro que foi feito da época do Holocausto, o, o Viktor Frankl, ele fala que se adaptou ao ambiente do Holocausto, que era algo que ele nunca ia pensar que aconteceria, uma adaptação, e depois ele não conseguia entender direito como ele ficou adaptado daquela forma, numa situação extremamente de subjugação, de violência, de agressividade, de humilhação. E a gente psicologicamente se adapta, tende a normalizar os atos. Ainda mais porque a violência não é linear, ela é cíclica. Então a gente tende a de fato normalizar isso. E por que que a gente vai falar algo que para a gente passou a ser normal, que a gente passou a ser entendido como normal, certo? Então, a gente precisa identificar esses fatores. Então, também a frase de Freud, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Muitas vítimas que ficam em silêncio, ela acabam desenvolvendo sintomas físicos, psíquicos. E muitas vezes esses sintomas, eles são vistos como um transtorno mental, como algo relacionado à personalidade, a dependendo do tempo que foi ocorrido essa violência. E a gente precisa investigar de forma ativa o porquê desse sintoma, o porquê disso está acontecendo. Muitas mulheres chegam com quadro de dores crônicas. A gente observa muita variação de humor, muita irritabilidade. Por que isso? Vamos investigar. Não só tratar o sintoma. Ah, tá um sintoma aqui, eu vou botar tal medicação para tal sintoma, eu vou fazer tal coisa. Não, vamos investigar o porquê isso, tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado também, porque se eu estou dizendo que quando a boca cala, o corpo fala, e eu posso acabar dando um diagnóstico para esse diálogo que o corpo está tendo, né? Esse diagnóstico ele pode ser utilizado para descredibilizar a vítima, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e com os diagnósticos que a gente dá também. E a gente também precisa ter muito cuidado com o período perinatal, que é um período que a vítima ela necessita de maior suporte, que ela está passando por muita variação emocional, variação hormonal, e ela apresenta uma certa maior fragilidade e ela acaba se subjugando mais ainda pela ideia de que precisa ter alguém ao lado dela, mesmo que esse alguém seja alguém violento. Então a gente precisa ter cuidado com esse período, tá certo? Bom, consequências. As consequências físicas, elas são mais bem visíveis, né? Outras não. Outras acabam sendo cobertas. Algumas consequências físicas podem ser cobertas por roupas, podem ser escondidas. Ainda assim, elas são mais visíveis do que as violências psíquicas, que costumam ser a negação do sofrimento, a negação do ato em si, tender a normalizar o ato em si, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, insônia, outras alterações do sono, tá certo? Alteração na atenção, pensamentos de culpa, de desvalorização, distraibilidade, irritabilidade, tristeza, insegurança, tudo isso pode acontecer no campo do psíquico. E isso é mais difícil de observar, porque para a gente conseguir observar isso, a gente precisa, de fato, ter um diálogo, a gente precisa sentar, conversar, acolher. Então, é, ainda assim, por mais que a física seja mais fácil de identificação, a gente precisa ir atrás das questões psíquicas e ir atrás das causas dessas questões, entender o que é que está acontecendo. Quando a gente pensa em transtornos mentais associados, o que a gente vê é um transtorno do estresse pós-traumático,
que é formado por quatro grupos de sintomas: sintomas ansiosos, depressivos, irritativos e revivescência. Eu já vi na minha experiência clínica como psiquiatra mulheres que desenvolveram transtorno do estresse pós-traumático devido a episódio de violência. Nos casos que eu já vi, foram todos violência física, que de fato foi uma situação de que praticamente levou ao feminicídio, mas que não aconteceu de fato, foi uma tentativa de feminicídio, e acabou gerando um trauma muito grande para aquela mulher, que ela sonhava com aqueles episódios, ela tinha muito medo de passar na frente do lugar que aconteceu, ela tinha sintomas ansiosos, tinha sintomas depressivos. Isso é relacionado diretamente ao evento traumático, tá certo? A gente também tem outros tipos de transtornos que não são relacionados, mas o evento traumático, a violência em si, entra como fator de risco, tá certo? Ah, quais são eles? Eu posso- transtornos ansiosos, tá certo? Quando eu falo de transtorno ansioso, a gente precisa lembrar que aqui dentro vai ter também transtorno de despersonalização, desrealização, transtornos dissociativos, transtornos conversivos, tá certo? Muitas vezes a gente vê essas manifestações e a gente precisa de fato investigar o que é que vem acontecendo. Transtorno depressivo, maior principalmente, tá certo? Transtorno por uso de substância é bastante associado com episódio de violência contra a mulher, muito pela situação do contexto, tá certo, em que essa mulher está inserida. Dor crônica acaba sendo bastante associado com uma consequência desse silêncio, tá certo? Psicodinamicamente, esse silêncio ele pode fazer com que o corpo responda como uma dor, tá certo? E é muito importante a gente investigar pensamentos de morte e de ideação suicida. Isso porque, quando a gente pensa nos, no contexto que a mulher está inserida, e eu já falei, principalmente nos casos de dependência emocional, dependência financeira, esse, esse contexto pode levar a mulher a ter pensamentos de que ela está num beco sem saída, de que ela não tem outra opção. Eu já vi relacionamentos terminarem e continuarem morando sobre a mesma casa por não ter um local para onde ir. Então a gente precisa entender isso. Essa mulher que está sofrendo violência, ela denuncia e ela vai para onde? Ela tem condições de sair de casa. Muitas das vezes isso acaba levando a uma situação de não ter mais jeito. E isso propicia, isso facilita a aparição de pensamentos de morte e de ação suicida. Mas não somente nesses casos, em outros também. Mas nesses a gente precisa ficar mais de olho, tá certo? Bom, e aí tem essa síndrome da mulher espancada, que eu acho o nome horrível, e acho que foi feito de propósito mesmo, horrível, porque é para chamar a atenção, certo? Onde, o que é que a gente vê, né? Sintomas de intimidação social, e isolamento social, principalmente pelas beiradas, como mineiro, né? Isola de um amigo, isola de uma amiga, isola da família, e vai isolando aos poucos, e quando vê, essa mulher ela tá sozinha, ela não tem mais para quem recorrer. Uma hiperexcitação, altos níveis de ansiedade, altos níveis de insônia, de tensão física, podendo até levar a dores, recordações intrusivas mesmo, pensamentos que vêm vindo mesmo sem querer, dos eventos traumáticos, alteração de humor e de cognição, e comportamentos evitativos, de negação do evento, de tentar querer amenizar, reduzir a gravidade do evento em si, certo? E o que é que a gente pode fazer quando a gente identifica, quando a gente observa uma mulher que foi vítima de violência, principalmente falando em termos de atenção básica? A gente precisa acolher essa mulher, a gente precisa acolher essa mulher sem julgamento e sem culpabilização. Muitas delas têm pensamentos de culpa sobre o próprio ato da violência. E a gente precisa entender isso como crenças que precisam ser trabalhadas em processo de psicoterapia. Tudo bem, mas a gente não pode fortalecer essas crenças. Então a gente precisa, sim, trabalhar esse acolhimento com respeito, sem culpabilização, tendo entendimento com a vítima, certo? E
tendo essa escuta qualificada, tá certo? Aqui tem umas informações sobre escuta qualificada, né? Com atenção, afastar a culpa, tentar proteger a mulher, usar de uma linguagem mais adequada, com uma fala mais tranquila, manter o sigilo, registrar adequadamente, ter descrição e fazer perguntas corretas, tá certo? As perguntas corretas, elas seguem uma lógica, não tem uma pergunta certa, uma pergunta errada, mas segue uma lógica muito mais ética, muito mais moral do próprio quadro em si. Além disso, encaminhamentos, identificar a necessidade de encaminhamento para psiquiatra, para psicólogo, e a gente também observa a presença da rede de atendimento para mulheres em situação de violência, né, que é uma rede que consta com inúmeras instituições, onde essa mulher ela pode estar recorrendo para situações de ajuda, tá certo? Aqui tem o que fazer em situações de violência contra a mulher e principalmente a respeito do manejo, né? Faça com que a mulher em situação de violência não se sinta culpada da agressão que sofre. Isso é muito importante, porque muitas vezes os pensamentos eles vêm dessa forma. Ajude a refletir, a ordenar as ideias e a tomar decisões, alerte para os riscos e consequências que a mulher corre, mas a escolha continua sendo dela, do que vai fazer. Tem que validar o relato dela, a gente não pode deixar ela, não pode colocar em dúvida, será que ela está mentindo e tal? Não, isso não cabe, tá certo? Precisa abordar o medo associado à denúncia, associado a contar isso, esclarecer o direito de confidencialidade, se torna uma situação de perigo iminente, esclareça sobre o tipo de informação que pode ser fornecida às autoridades e acione a rede intersetorial para evitar revitimização, para avaliação aprofundada da situação pelo profissional responsável pela intervenção e acompanhamento, tá certo? E era isso, pessoal. Muito obrigado.